E aí galerinha, tudo tranquilo? Cara, o vídeo de hoje eu vou tentar apresentar para vocês um conteúdo que é meio que linkado ao nosso vídeo anterior sobre as DeFis, beleza? E o assunto então é o que está escrito aí na telinha, que é o Liquidity Pool. Cara, eu vou tentar mostrar mais ou menos para que isso serve, como é que ele funfa e assim, quando eu digo como é que ele funfa, vocês podem ver aí que tá entre aspas, é porque vão ter coisas, assuntos em que eu ainda não sei explicar direito. Então, tipo, eu vou apresentar para vocês, mas não necessariamente eu consigo explicar detalhadamente como é que os liquidity pools vão funcionar, beleza? E aí eu também vou aproveitar e mostrar alguns conceitos que são vinculados a essa ideia do liquidity pool. E óbvio, eu vou tentar alertar vocês para tomar cuidado com alguns riscos que podem acontecer. Belezinha? E aí, para começar, cara, a gente vai então começar com para que isso serve. Tipo, para que serve então um liquidity pool? E sim, eu vou começar com como é que isso serve ao invés de o que isso é, só para poder tentar mostrar para vocês o porquê que isso foi criado, beleza? E aí a gente chega então no que é um liquidity pool. Bem, basicamente é o seguinte, lembra no vídeo anterior das DeFi que eu estava comentando para vocês que a gente estava tentando, a DeFi era um conceito para tentar replicar então o sistema financeiro que a gente tem hoje na moeda fiat, ou seja, no mundo real, certo? Então, ao invés de a gente usar ação tipo Petrobras, Via Varejo, Magazine Luiza, etc., o que a gente vai estar fazendo então é tentar transacionar, ou seja, comprar e vender moedas de maneira a lucrar com a variação do preço dessas moedas. Beleza? E aí, para isso, a gente precisa então das DEX. Eu não sei se vocês lembram, mas DEX é a mesma. É uma sigla, né? Que significa Decentralized Exchange. Exchanger. Beleza? Então, ó, aqui é X e o D daqui. Beleza? Então, DEX seriam as Decentralized Exchangers. Ou seja, é onde a gente consegue... É como se fosse a corretora, só que agora no mundo da criptomoeda. Ou seja, a gente consegue entrar nesses sistemas que são descentralizados e trocar moedas de maneira a tentar, então, lucrar com a variação de preço entre essas moedas. Belezinha? E aí, como que funciona hoje no mundo real o mercado? Basicamente, a gente tem um livro, é literalmente chamado de order book, beleza? Então tem um livrão aqui assim, que obviamente eu não vou conseguir desenhar ele bonitinho. Mas imagino que isso daqui seja um livro. E aqui a gente vai registrando então todas as ordens. O que seria uma ordem? Uma ordem de venda é alguém que está querendo vender uma ação, beleza? Então a gente vai ter uma ordem de venda, que eu vou colocar aqui como sell, beleza? E essa pessoa está querendo vender a um preço X uma determinada ação. E aí outras pessoas vão estar querendo comprar essa ação. Mas não necessariamente as pessoas que querem comprar a ação estão querendo comprar a esse preço X. Às vezes eles estão querendo comprar a um preço Y que é menor do que X. Ou então eles estão querendo comprar um preço Y que seja maior do que X. No caso de ser maior do que X, a gente basicamente vai pegar então o valor que a pessoa está querendo comprar e vai falar, cara, você quer comprar? Então toma aí. E aí a gente meio que executa essa transação. Ou seja, a pessoa que está querendo vender isso aqui. Então a gente vai lá e executa isso porque esse cara aqui está disposto a pagar mais do que esse valor X. Então a gente basicamente vai pegar esse valor. Se eu não me engano, inclusive, o valor é o valor X que a gente vai pegar, tá? Então a gente vai pegar, o cara, esse aqui. Não, melhor. A gente vai pegar o valor do Y. Então a gente vai pegar Y e vai executar então essa transação. Ou seja, o indivíduo que está querendo comprar com o preço Y vai lá pagar Y e aí o indivíduo que está vendendo, obviamente, pelo preço X vai receber o valor de Y e não de X, beleza? E, bem, nesse outro caso aqui, onde a pessoa que está querendo comprar por um preço menor do que o valor que está sendo oferecido nesse book de ofertas aqui, basicamente as transações não vão acontecer até que o preço seja ao menos igual, ou seja, Y tem que ser igual a X para acontecer uma transação, belezinha? E aí, por que eu estou falando isso tudo? Basicamente, porque a gente precisa de um sistema muito similar a esse, só que agora ao invés de ação Petrobras e Magazine Luiza, a gente vai estar querendo então comprar Ethereum e vender, sei lá, Bitcoin, ou vender Solana, ou então a gente vai estar fazendo troca entre coins e tokens. Então eu vou estar querendo comprar,
sei lá, o USDT, que é uma stablecoin, um token, né? E eu vou estar querendo vender, para pegar o USDT, eu estou querendo vender Ether, beleza? Então é basicamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Isso é só uma base para a gente tentar entender o que seria, para que serve então os liquidity pools, belezinha? E aí, agora sim, indo para para que a gente usa o liquidity pool? É porque basicamente, cara, essas DEX, essas Decentralized Exchanges, não tem uma pessoa. Porque basicamente assim, ó, esse book order daqui, ele é organizado geralmente por uma empresa ou pelo mercado de ação, né? Vão recebendo todas essas ordens e aí uma empresa, não sei exatamente quem, mas tem uma entidade que pega todas essas ordens e organiza elas nesse tal book order, belezinha? Só que no caso da Decentralized Exchanger, como o negócio é descentralizado, ou seja, não tem uma entidade que organiza isso tudo, a gente precisa então de alguma maneira de organizar isso tudo e, óbvio, a gente também precisa saber quais são as moedas que estão em oferta, assim como tem lá a lista de ações que estão disponíveis para comprar e vender, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar virtualizar, então, seria esse book order. E esse book order, cara, ele é virtualizado e aí entra uma parte do conceito que eu falei para vocês, que eu não vou saber explicar exatamente como é que funciona. Entra um conceito chamado de Automate Market Maker. E o que seria, então, esse Automate Market Maker? Que ele é apelidado hoje em dia de AMM, né? Automate Market Maker, beleza? Cara, basicamente isso aqui é um código, vai ser, sei lá, vai rodar dentro de um smart contract ou algo do tipo, que ele vai tentar, então, gerenciar os preços e as ofertas que estão sendo disponibilizadas pelos usuários da blockchain, ou seja, daquela... Não é da blockchain, melhor, deixa eu voltar. Vamos imaginar a DEX como um contrato, beleza? Um smart contract. E aí dentro dele vai ter um código tentando gerenciar, então, todas as ordens que estão sendo recebidas tanto para compra de uma moeda quanto para venda de uma moeda, beleza? Agora o esquema a gente precisa de um pool, de um local onde a gente consiga armazenar essas moedas e falar, olha, aqui eu tenho isso aqui, ou seja, tem no mercado X, vamos dizer aqui que tem no mercado X Ethereum, beleza? E esse mesmo mercado também tem uma outra moeda que ele também está aceitando, que é uma quantidade, sei lá, Y de USDT, belezinha? E aí, basicamente, agora, com essas duas quantidades, a gente consegue, usando o Automate Market Maker, tentar balancear o preço entre essas duas moedas daqui, beleza? Ou no caso, essa coin daqui e esse token daqui, belezinha? E como que a gente faz isso? A gente basicamente vai organizar, então, um liquidity pool, ou seja, a gente vai fazer literalmente uma piscina giga aqui, beleza? E dentro dessa piscina a gente vai ter um monte de moeda, tanto de Ethereum, que eu vou colocar aqui como moedinha e a gente vai ter também dentro desse mesmo pool um monte de moeda que é de USDT, que eu vou representar aqui pela letrinha U, belezinha? Então a gente vai ter aqui U. E aí, cara, dentro desse pool, basicamente o que a gente está tentando fazer é criar uma maneira de balancear, então, o preço de Ethereum e de USDT. E como que funciona, então, o conceito, a origem de um liquidity pool? Cara, basicamente, só voltando rapidinho, basicamente, para resumir para vocês, um liquidity pool, ele é simplesmente um smart contract que trava, ou seja, armazena dentro dele uma quantidade X de uma moeda e uma quantidade Y de uma outra moeda. De maneira que o preço em X, ou seja, o valor que está acumulado de moeda X, tem que ser aproximadamente, não aproximadamente, melhor, tem que ser exatamente igual ao valor acumulado em moedas de Y. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos esse liquid pool aqui, que eu estou tentando, que eu acabei de escrever, beleza? Então eu escrevi um smart contract, que é um liquidity pool, e ele armazena dentro dele Ether e USDT. Dentro dele, inicial dele, quando eu startar esse contrato, ou seja, quando eu publicar ele e a rede começar a rodar esse contrato, o que a gente vai ter de Ether, digamos que eu tenha 100 Ethers aqui, beleza?
e de USDT eu tenha, sei lá, 2.000 USDT. Só que o valor do Ether hoje, aqui, dentro desse Liquidity Pool, ele é, sei lá, 20 dólares. Eu vou colocar dólares aqui porque vai ficar mais fácil de entender. Então, ele é 20 dólares. E o valor desse carinha daqui é de 1 dólar. Porque, né, é stablecoin. Eu não tenho nem muito o que variar aqui, então tudo bem. Então, esse cara é 1 dólar. Se vocês fizerem uma matemática simplesinha aqui, é a gente pegar o valor de cada Ether é 20 dólares e a gente multiplicar pela quantidade de Ether daqui, o que a gente tem de valor acumulado aqui é de 2.000 dólares, certo? Obviamente, se eu souber escrever, 2.000 dólares. Pronto. E aqui vai ser a mesma coisa, ou seja, eu tenho 2.000 USDT e cada USDT vale 1 dólar. Ou seja, eu também tenho 2.000 dólares aqui. Então, basicamente, o meu Liquidity Pool está balanceado de maneira a manter 50-50. Ou seja, eu tenho 50% do valor do meu pool, ele está armazenado em Ether. E os outros 50% do valor desse meu pool estão armazenados em USDT. Se a gente somar isso tudo, o valor desse pool, desse contrato que eu acabei de escrever, é de 4.000 dólares. Beleza? Faz sentido? Espero que faça sentido. Que é basicamente, olha, 2.000 dólares aqui de Ether e 2.000 dólares de USDT. Então esse seria o contrato original. Assim que eu publicar, vai ser basicamente isso. Então eu fui lá, travei 100 Ether e travei dentro desse contrato também 2.000 USDT. Então eu tenho um balanço perfeito dentro desse meu Liquidity Pool. E aí basicamente o que vai acontecer agora? Esse contrato ele permite que pessoas externas troquem então o USDT por Ether ou Ether por USDT. Então, se alguém quiser comprar, por exemplo, Ether, ele vai vir aqui e vai fornecer para esse Liquidity Pool o USDT. Ele vai vir e vai falar, olha, eu quero dar X, não vou usar X não, eu quero usar, sei lá, A USDT, beleza? Então, ele vai e fornece um montante A em USDT. Então, agora eu acumulei, então, mais moeda de USDT aqui dentro. E o que isso vai fazer? Ah, detalhe, eu forneço, obviamente, a USDT, eu quero pegar, então, BETH. Beleza? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de desbalancear esse Liquidity Pool. Por quê? Porque eu, basicamente, removi uma quantidade de Ether e adicionei uma quantidade de USDT. Então, esse balanço que antes existia aqui, ele já não é mais verdadeiro, ou seja, eu não tenho mais 50% do meu valor do Liquidity Pool com o Ether e 50% do valor desse meu Liquidity Pool em USDT. E aí o que isso provoca? Isso faz com que o meu smart contract, vamos rapidinho, esse meu smart contract, ele tem o seguinte princípio, cara, e é um princípio muito simples. A única coisa que ele quer na vida, na existência dele, é manter o balanço perfeito, beleza? E o que a gente acabou de fazer foi quebrar o balanço perfeito que existia dentro dele. Então, basicamente, o que vai acontecer agora que a gente criou esse desbalanço forçado é basicamente o seguinte. Nossa, basicamente, desculpa. Mas, então, o que vai acontecer é o seguinte. O Ether que a gente removeu dali vai começar a ter o preço dele, então, cada vez mais caro. Ou seja, para cada um Ether que eu remover dali, o valor do Ether dentro desse meu pool vai ficar mais caro, porque eu quero desincentivar o contrato, que é tirar o incentivo, ou seja, quer fazer com que seja cada vez menos provável que alguém esteja disponível ou disposto a comprar um Ether. Então o que ele faz ele sobe o preço do Ether para tentar fazer com que as pessoas não removam mais Ether, beleza? E em contrapartida, o que ele vai fazer com o preço do USDT, que está ficando cada vez maior em volume dentro desse meu pool, é baixar o preço desse carinha. Por que ele vai fazer isso? Bem, basicamente para incentivar então que as pessoas removam o USDT. Ou então, tipo, o outro caminho seria fornecer ETH também, poderia ser, né? Se a gente fornecer ETH, já que o preço dele está mais alto, significa que se você entregar ETH, você consegue remover então mais o USDT. Então, tipo, a ideia do Liquidity Pool é basicamente forçar, mudando o valor de cada coin, ou seja, tanto do USDT quanto do ETH, nesse meu exemplo daqui, eu vou tentar
mudar o valor de cada coin de maneira a forçar ou incentivar com que esse balanço original daqui que o contrato tinha volte a ser o balanço atual do Liquidity Pool. Beleza? Então é basicamente assim que um Liquidity Pool funciona. É isso. É basicamente isso, cara. É um contrato que mantém dentro dele X de uma moeda, Y de outra moeda, sendo que moeda pode ser coin ou token, beleza? E aí lembrando que existe sim uma diferença, a gente já fez um vídeo sobre isso. E, bem, basicamente o que ele está querendo é manter, esse contrato está querendo manter um volume, ou não um volume, um montante de dinheiro igual tanto para o coin A quanto para o coin B. Belezinha? E aí, obviamente, se alguém remove coin A e entrega coin B, significa que o preço de coin B, que está ficando com um volume cada vez maior, vai cair, e o de coin A, que está ficando cada vez mais escasso, vai subir. Isso de maneira a incentivar, então, que a gente faça o processo inverso, ou seja, se eu tiver muita moeda A na minha mão, eu quero, então, entregar a moeda A, porque eu vou receber muito da moeda B, tipo, por um preço mais baixo. Belezinha? Então, é basicamente isso, assim que funciona um Liquidity Pool, né? Esse é o conceito original de um Liquidity Pool. Então, a gente tem isso daqui. Para que eles servem? Cara, basicamente, para que eles servem? Como eu estava falando para vocês das Decentralized Exchange, eles servem, então, como esses diversos pools que essas Decentralized Exchange vão usar para fornecer, então, essas moedas de troca para as pessoas que estão querendo tradar, literalmente tradar, comprar e vender coins e tokens dentro dessa exchange, beleza? Então eles basicamente servem para isso, para ser o fornecedor das ações, que agora não são ações, dentro das exchanges. E bem, o que eles são? É o que eu falei para vocês, eles são simples contratos, são smart contracts, que travam dentro deles dois montantes de moedas diferentes, de maneira a balancear o valor dessas duas moedas, ou seja, eu posso ter 1 milhão da moeda A e, sei lá, 3 da moeda B, só que a moeda B vale muito mais do que a moeda A. E aí, quando eu faço a multiplicação, né, o balanço de preço entre esses dois, eu tenho exatamente o mesmo preço de moeda A e moeda B, beleza? E aqui, cara, entra um conceito, então, muito interessante, que é o seguinte, mano. Se a gente prestar atenção, bastante atenção nos Liquidity Provider... Não, foi mal. Não no Liquidity Provider. Vamos devagar aqui, né? Então, se a gente prestar atenção no comportamento das DEX, que seriam as Decentralized Exchanges, eu falei para vocês que cada pool vai ter, então, um conjunto de moedas, né? Eu vou ter, sei lá, a moeda E aqui e a moeda T aqui. E aí eu posso, dentro da mesma blockchain, ou seja, digamos que a DEX, essa Decentralized Exchange, esteja rodando dentro da rede do Ethereum, beleza? Então eu tenho aqui um monte de coisa rodando na rede da Ethereum. E dentro da rede da Ethereum eu tenho vários smart contracts que são os diferentes liquidity pools que eu tenho lá dentro da rede da Ethereum, beleza? Então eu tenho aqui um outro pool que ele troca o quê? Ele troca moeda T por moeda A. E aqui eu vou ter um terceiro, então, que troca, sei lá, a moeda B por moeda E. E aí vocês podem reparar aqui que se, por exemplo, eu quiser trocar a moeda E por moeda A, eu não tenho um pool que contenha diretamente essa relação, né? Eu não consigo pegar, então, uma moeda E e entregar ela para pegar uma moeda A. Mas aí o que as Decentralized Exchange por trás vão fazer, cara? E isso é um conceito muito maneiro para mim, porque elas fazem isso de maneira, tipo, instantânea e sem causar transtorno para a gente que está usando a Decentralized Exchange. Quando eu vier aqui, eu, todo pimposo, tá? Eu, boneco palito aqui, vier e falar, cara, eu tô vindo aqui na Exchange e eu tô querendo fazer o seguinte, eu tô querendo entregar moeda E e pegar moeda A, beleza? E aí a Decentralized Exchange vai fazer o seguinte, cara, beleza, você quer fazer isso? Então o que a gente vai fazer por trás a gente vai pegar a moeda E, e vai entregar nesse Liquidity Pool aqui. Esse Liquidity Pool vai me entregar a moeda T. E eu vou pegar agora dessa moeda T e vou entregar nesse segundo Liquidity Pool para então pegar a tal moeda A que você está querendo. Isso tudo, cara, essa troca no meio de caminho daqui, que eu acabei de descrever, ela vai ser feita
de maneira tipo automática e meio que invisível. Não é invisível, que se você olhar dentro da blockchain você vai ver essas trocas, beleza? Se você olhar os contratos, você consegue ver o caminho certinho dessa troca. Só que ele não me forçou a fazer essa troca aqui primeiro e depois fazer essa. Ele basicamente fez uma rota, ou seja, ele criou uma nova rota em que ele cria, ele junta esses dois liquidity pools para então realizar exatamente a operação que eu estou pedindo para ele, que a princípio era para ser inviável dentro dessa rede. E esse conceito de criar essa nova rota daqui assim, direta, é o que a gente chama então de routing, cara. Isso é uma parada que assim, as exchanges fazem de maneira já programática, tipo, é maneiríssimo, e a gente não tem o trabalho então de ficar trocando esse meio de caminho. E assim, ele está usando mais de um liquidity pool para justamente resolver o meu problema de maneira automática. Isso é tipo bizarramente sensacional, ao menos para mim. Beleza? E aí um outro conceito então que eu quero mostrar para vocês aqui, que para mim ao menos é bem interessante, é o conceito de liquidity provider. E o que seria então liquidity provider, cara? Cara, é uma parada bem simples na real. Liquidity pool, como eu falei para vocês, liquidity pool. Eu não vou escrever tudo de novo não, mas liquidity e aí pool, beleza? Liquidity pool seria então esse contrato onde a gente trava, a gente vai ter um contrato aqui, pá. Eita, nós. Então dentro desse contrato a gente vai travar tipo moeda A e moeda B, beleza? O lance é, eu que escrevi isso aqui, não necessariamente eu sou rico, mano. Então, basicamente, sei lá, eu consigo armazenar dentro desse meu contrato $200, digamos. Digamos que eu tenha $200 na minha mão, espalhados, né, divididos entre moeda A e moeda B. E aí eu vou lá, escrevo esse meu contratinho daqui, e eu travo então esses $200 dentro desse meu contrato. Para quê? Porque eu simplesmente quero criar um liquidity pool para as pessoas poderem então transacionar, fazerem essas trocas entre a moeda A e a moeda B, belezinha? Só que, mano, assim, com $200 eu provavelmente não consigo fornecer muito de moeda A nem moeda B. Então o que a gente disponibiliza, o que os liquidity pools disponibilizam? Eles disponibilizam a possibilidade de outro investidor externo vir aqui e fornecer então igualmente moeda A e moeda B. E o que significa igualmente? Não é exatamente o mesmo volume. Lembra que eu falei para vocês que liquidity pool ele sempre quer manter uma relação de 50% do volume do valor em A e o volume do valor em B? Ou seja, a gente quer manter o preço dividido igualmente entre a moeda A e a moeda B. O preço da pool inteira, certo? Então se a minha pool estiver custando $1.000, eu quero que $500 esteja em moeda A e $500 em moeda B, belezinha? Então é basicamente isso que a gente quer. A gente sempre quer manter essa relação igual aqui, ó, desse preço. Não é o volume de moeda A e moeda B, beleza? Os volumes podem ser diferentes, porque essas moedas têm preços individuais diferentes. Mas a soma de todas as moedas A que estiverem dentro desse meu contrato tem que dar exatamente igual à soma de todas as moedas B que estão dentro desse contrato, beleza? Isso é o que o contrato está querendo. Não necessariamente acontece, eu já expliquei para vocês, que pode sim desbalancear e aí ele tenta rebalancear, então mudando o preço individual de cada moeda, beleza? Então, o que acontece voltando lá pro investidor externo, né? O que acontece? Eu deixo um investidor externo vir aqui e fala, cara, eu vou te dar então a mesma relação que você está me pedindo, né? Então, o investidor externo vai vir um cara todo pimposo, rico as pampas, beleza? Digamos que esse maluco aqui seja super rico. Ele tem muito dinheiro. Muitos dinheiros aqui na mãozinha dele. Ele tem lá o bolo de dinheiro dele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai comprar um volume, sei lá, X de moeda A, beleza? X de moeda A e Y de moeda B. Sendo que quando eu comparar esses preços, aqui tem, sei lá, $5.000. E aqui também tem $5.000. Beleza? Então ele vai pegar agora $5.000 em A e vai injetar, ele vai entregar para o meu pool. Ele vai vir aqui e vai falar, cara, toma aqui, mais $5.000.
mais 5 mil dólares em A. E depois ele vai fazer a mesma coisa com a moeda B. Então ele entrega aqui mais 5 mil dólares em B. O que ele acabou de fazer, cara? Ele simplesmente aumentou o meu pool, mantendo ainda essa relação aqui original que eu tô querendo sempre manter, beleza? Que o contrato deseja isso. Ele manteve essa relação, só que agora ele aumentou o valor do meu pool. O que eu vou chamar esse cara? Eu não vou chamar ele de investidor anjo. Eu simplesmente vou chamar ele de Liquidity Provider. Por quê? Porque, cara, ele é simplesmente um provedor de liquidez, ou seja, ele acabou de aumentar a liquidez desse meu contrato. Ele injetou lá essa grana para, então, aumentar a liquidez. Ou seja, agora mais pessoas conseguem usar o meu contrato porque tem mais dinheiro armazenado lá dentro desse meu contrato. Agora, por que alguém faria isso, né? Tipo, eu falei, esse cara não é um investidor anjo, ele simplesmente está investindo lá porque ele está querendo ganhar dinheiro em troca, beleza? E como que ele ganha dinheiro? Cara, é muito simples. Basicamente, para cada uma daquelas transações que eu mostrei para vocês aqui, ou seja, toda vez que alguém vier aqui e quiser fazer uma dessas transações, ou seja, entregar moeda A, melhor, vamos criar um novo aqui, porque tá super zoneado. Então, eu venho aqui, aqui está o meu pool, e eu entrego moeda A e retiro moeda B, beleza? Toda vez que isso daqui acontecer, existe associado a esse contrato daqui uma taxa que vai ser cobrada para fazer essa transação. Tem aqui, existe uma pequena taxa, cara, e quando eu digo pequena, é tipo uma taxa bem pequenininha mesmo, tá, cara? É tipo, sei lá, centavo aqui. Eu vou colocar isso, tá? Isso aqui não dá nem um centavo de dólar. Então, ele vai lá, cobra uma taxa pequenininha só para realizar essa troca de A para B, beleza? E aí, para cada uma das transações que rolarem dentro desse contratinho daqui, ele vai cobrar essa taxa. E aí, à medida do tempo, ele vai juntando, e eventualmente, digamos que essa taxa aqui chegue a 100 dólares. E aí, agora sim, vocês vão entender o porquê que um Liquidity Provider provém, então, dinheiro. Porque basicamente o que a gente vai fazer é pegar esse valor daqui e retornar ele para o tal Liquidity Provider que tinha fornecido, então, a liquidez aqui para o meu contrato. Então, cara, o que esse cara ganha? Ele simplesmente ganha todo o valor de transação. Ou seja, eu fornecendo para ele a possibilidade dele colocar dinheiro lá dentro, o que eu estou querendo dizer para ele é, cara, se você investir nisso aqui e esse liquidity pool ficar grande, significa que vai ter muita gente utilizando esse contrato, e se tiver muita gente utilizando esse contrato, mesmo que a taxa seja pequena, a gente vai, assim, esse contrato vai armazenar muito dinheiro ali dentro, e o que vai acabar acontecendo é que você vai ganhar como se fosse um juros em cima daquele teu investimento. E o investimento dessa pessoa, cara, originalmente, ele tá lá meio que fixo, saca? Então, tipo, ele meio que consegue retirar depois esse investimento. E simplesmente é como se a gente estivesse aplicando um juros em cima do que ele emprestou. Beleza? E é isso. É assim que ele ganha dinheiro. E é isso que significa ser um LP, cara. Um Liquidity Provider. Eu coloquei lá no início, vocês vão ver aqui, tipo, do lado do nome daqui, Liquidity Provider, a gente vai ter LP, justamente porque, cara, isso é só uma sigla, pelo amor de Deus, isso é só uma sigla aqui, pra, tipo, não ficar falando Liquidity Provider, né? A gente fala, cara, tem os LPs estão fornecendo dinheiro, ou os LPs estão fazendo aquilo, beleza? É só isso. E aqui, eu coloquei mais, tipo, dois conceitos, que são, um deles é bem importante, e o outro deles, que é esse Price Impact aqui, não é que ele não seja importante, mas eu acho que, assim, para pools pequenos... Bem, vou explicar o que é isso. Esse Price Impact basicamente indica o seguinte, é o impacto causado por uma dessas transações aqui que vão ocorrer no contrato. E por que isso, tipo, por que existe esse conceito? Basicamente, porque lembra que eu falei para vocês que quando eu escrevi o meu contrato lá, eu só conseguia colocar 200 dólares nele. O que significava que o volume de moedas dentro dele era muito baixo. Então, se uma pessoa fazia uma transação ali dentro, isso varia drasticamente o preço da moeda A para a moeda B
dentro desse meu contrato. Então, tipo, sei lá, digamos que originalmente aqui, para fornecer $200, eu tivesse, sei lá, 100 da moeda A, né? E, sei lá, 5 da moeda B. Porque a moeda B é muito mais valorosa do que a moeda A, beleza? Então, se uma pessoa vier aqui e arrancar, tipo, 2 moedas B aqui, mano, o preço dessa parada vai simplesmente, tipo, dar um pulo bizarro pra cima. E o preço da moeda A vai dar um pulo, tipo, surreal para baixo. Então eu vou, tipo, super desbalancear esse meu liquidity pool. Isso por quê? Porque o volume que eu tenho ali dentro é muito pequeno. Então o preço é altamente impactado por uma transação. Já num pool que a gente tem, tipo, volumes surreais, como seria o caso da Uniswap, por exemplo, ele é um liquidity pool até extremamente famoso. Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, são tipo liquidity pools que são absurdamente grandes. Então, se eu hoje chegar lá e pedir para fazer uma transação, mano, a chance de eu conseguir variar o preço dessas duas coins é tão baixa que, tipo, chega a ser irrisório no meu caso. Obviamente que os whales seriam os big players, né? Os caras que têm grana, tipo, surreal e vão fazer transações surreais. Esses caras conseguem, sim, afetar o preço, mas eles não conseguem afetar de maneira absurda, assim, a não ser que, sei lá, o cara pegue um montante absurdo de dinheiro e resolva fazer uma transação alucinada. Se ele fizer isso, aí, né, paciência. Mas, a princípio, os preços são muito mais estáveis dentro do liquidity pool, desses liquidity pools grandes. Isso é interessante também, porque traz uma certa segurança para as pessoas usarem aquele pool, já que, tipo, fazer uma transação, ele consegue calcular mais ou menos o quanto que vai custar, tipo, para ele fazer a troca. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, não é que, tipo, tu realiza a troca e logo depois da troca é que esse preço é recalculado. Não, não é isso. É para cada moeda, ou seja, para cada uma moeda que a gente injetar lá dentro, o preço vai ser recalculado. Então, quando eu falo aqui que, tipo, o cara retirou duas moedas B, o que vai acontecer é, ele vai retirar uma moeda B, e aí o preço desses caras já vai variar bastante. Então, tipo, ele tirou uma moeda B, e aí o preço de B, tipo, já deu um tapa para cima. Aí ele vai lá e retira a segunda moeda B, beleza? Então ele tira mais uma moeda B. Aí, mano, o preço vai e dá outro, tipo, outro tapa lá em cima dessa moeda B, beleza? Então o que acontece aqui é que ele não consegue calcular para essa diferença daqui, assim, não é que ele não consegue, ele consegue, mas é muito mais trabalhoso calcular e é muito mais instável o preço dessa moeda dentro desse liquidity pool que quase não tem liquidez. Quando ele tem um volume muito grande, ou seja, a liquidez é muito grande, significa que o preço dentro dele vai variar pouco. Isso torna o sistema muito mais saudável para ser utilizado. Belezinha? Então, esse é o conceito de Price Impact. E aí, o último conceito que eu queria falar para vocês é justamente o lance de arbitragem, cara. A arbitragem é um esquema até bem interessante, que é como algumas pessoas ganham dinheiro analisando os liquidity pools. E o que seria isso? Bem, como eu falei para vocês, o preço dentro do liquidity pool de cada moeda varia para quando a gente faz uma transação, certo? E aí o que acontece? Se eu tiver, imagina que eu tenha dois liquidity pools, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no meu exemplo rapidinho. Se eu achar ele, é aqui, esse aqui. Eu tenho dois liquidity pools que eles têm moeda E, cara. Então o que acontece? Se o preço da moeda E nesse liquidity pool daqui subir muito, ele vai ficar diferente do preço dessa moeda E aqui. Então o que a pessoa pode fazer? Ele pode simplesmente vir aqui, comprar a moeda E pra caramba e ir nesse segundo pool aqui e falar, cara, eu te entrego moeda E. Você tá querendo vender ele a um preço muito alto? Tudo bem. Então toma aqui bastante moeda E. E aí o que ele acaba ganhando é a diferença de preço daqui para cá. Isso é o que a gente chama de arbitragem, ou seja, é analisar dois liquidity pools que tenham a mesma moeda, ou N liquidity pools, e tentar fazer uma operação que pegue de um e jogue no outro, já que o preço entre esses pools está diferente. E aí o que a pessoa acaba ganhando é justamente esse spread, né? Essa diferença de preço entre um pool e o outro. Isso seria, cara, o conceito de arbitragem
mano, vocês vão ver uma quantidade surreal de bot rodando esse algoritmo. Porque eles tentam fazer não só para uma moeda, mano. Eles tentam fazer para N moedas e às vezes, tipo, fazer usando o routing, cara. Então eles tentam fazer, sério, eles fazem, tipo, contas alucinadas para tentar resolver esse problema de arbitragem de ficar comprando moeda de um lado e vendendo a mesma moeda do outro lado e assim lucrar com a diferença de preço. Beleza? Isso, por sinal, tem tornado os liquidity pools razoavelmente estáveis, né? Já que, tipo, os bots estão lá, tipo, freneticamente tentando ganhar dinheiro nisso. Então, para cada transação que começa a desbalancear alguma coisa, um bot já entra e faz essa transação de volta, né? Fazendo o liquidity pool voltar, então, para o preço de 50%, ou 50%, né? Que lance do preço, né? Se manter igual. Beleza? Então, é basicamente isso, a arbitragem. E aí, assim, eu apresentei o liquidity pool, falei pra caramba, e a única coisa que ficou faltando é basicamente falar pra vocês de riscos, cara. Porque assim, aparentemente o que eu tô mostrando pra vocês é que dá pra ganhar uma grana com liquidity pool, né? Você pode ser um liquidity provider e ganhar dinheiro com juros, ou você pode ser um arbitrador, né, e ficar fazendo essas trocas malucas e ganhar dinheiro. Só que existem alguns riscos sim associados a utilizar liquidity pool. Um deles, assim, isso por quê, né? Porque alguém escreveu um contrato e aí pode ter alguma treta, tipo, dentro desse contrato, em que a pessoa consiga, de uma certa maneira, ou manipular o preço, ou ganhar dinheiro, ou então, às vezes, não é nem, tipo, má fé de ninguém. Existe um conceito de impermanent loss, que eu ainda não consigo explicar para vocês, mas é como se você perdesse dinheiro ao investir dentro de um liquidity pool. E é um conceito meio estranho, porque, em teoria, tu ganha dinheiro pelos juros, só que é como se o dinheiro ganho pelos juros valesse menos do que a valorização da moeda original que você tinha na mão. Eu não sei explicar, como eu falei para vocês, eu não sei explicar direito, mas existe uma conta aí que mostra que tu consegue perder dinheiro mesmo ganhando dinheiro em juros. Beleza? Então, tipo, liquidity pool, ele sim é muito importante, sim é muito maneiro, mas existem riscos associados. Então, o impermanent loss seria isso. O outro risco associado que eu já ouvi falar também, cara, seria o de rug pull, que seria o lance de má fé. É de alguma maneira, cara, o maluco que escreveu o contrato, eu ainda também não entendo direito essa parada, mas é como se o cara que escreveu o contrato, de repente, puxasse o tapete, literalmente rug pull seria esse, puxar o tapete, puxasse o tapete de todos os investidores e meio que roubasse, ou tipo, removesse então toda a grana que está dentro desse liquidity pool. E aí ele roubou, cara. Ele pegou o dinheiro de todo mundo. É basicamente isso. Então, existe risco, novamente, mas, em geral, liquidity pools são paradas iradas de usar e são extremamente importantes para o uso das DEX. Beleza? Sem isso, a gente não teria, então, esse sistema de compras e vendas de tokens e coins, bem, como se fossem ações. Beleza? Ao menos, ao meu ver, seria basicamente inviável. Belezinha? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima.